Olá, galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Hoje, nossa primeira aula do terceiro bimestre. Vamos começar então com o assunto Primeiro Reinado. Lembrando que esse assunto ele vem após a independência do Brasil, que a gente conversou na última aula, falando lá sobre a apostila do segundo bimestre. Quero lembrar também que vocês têm as seguintes tarefas a fazer com essa primeira atividade. As tarefas que vão ser indicadas lá na atividade do Educapenha, que eu também vou repostar no nosso grupo do WhatsApp, as atividades da apostila, também tem um questionáriozinho do Google Formulários e vocês têm as atividades lá do Positivo On. Então, não deixem para depois, vamos fazer a sequência de acordo com os conteúdos que forem passados, para que a gente não acumule lá no final do bimestre e dê esse probleminha que deu nesse bimestre de muita gente me procurando no final. Então, eu vou procurar acompanhar agora com vocês, assunto por assunto, para que a gente possa pegar lá as atividades feitas e fazer essa conferência mais de acordo com o que for passando. Como a gente não está tendo agora a revisão, agora já o conteúdo direto, a gente vai conseguir ter esse controle de uma forma melhor e mais otimizada, beleza? Então, vamos lá. O primeiro reinado corresponde ao período de 7 de setembro de 1822, lá quando a gente teve a independência do Brasil, até 7 de abril de 1831, quando tem-se a abdicação de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I foi o imperador do Brasil nessa época. Essa época ela tem início nesse momento, então, com essa independência do Brasil e tiveram vários acontecimentos durante o primeiro reinado que marcaram essa época. Principalmente as disputas entre a elite agrária e o imperador, né? Além de conflitos regionais no Nordeste, com a Conferência do Equador e na Guerra da Cisplatina, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, alguns dos principais acontecimentos. A gente tem também a nossa primeira Constituição. Porém, a primeira Constituição, ela limitava, melhor dizendo, um pouco dos poderes do imperador. E ele não gostou, Dom Pedro I não gostou nada dessa primeira Constituição. Então, ele mandou fazer uma nova Constituição que ele outorgou, né, que foi outorgada ou foi imposta por ele em 1824, um ano depois da primeira. Aí, ali ele tinha um poder mais centralizado e autoritário, né? Dominando todos os poderes, tanto legislativo, executivo, quanto judiciário. Em 1824 também se teve a questão da guerra lá com a Confederação do Equador. Então, o governo de Dom Pedro I declarou guerra aos nordestinos que estavam lá do lado da Confederação do Equador, porque esses estavam ainda descontentes com aquela estabilidade política do Brasil que eu falei para vocês lá do momento em que Dom João vai embora e deixa Dom Pedro aqui. E fica aquela estabilidade política de como é que vai ser o governo, ninguém sabe do futuro do Brasil, já que o imperador primeiro, né, o imperador não, o príncipe regente de Portugal, que era Dom João, foi embora e aí? O que iria acontecer com o Brasil? E aí é declarada a independência, mas eles ainda não se satisfizeram, eles ainda não tiveram confiança total em Dom Pedro I, essa elite até agrária nordestina, então eles formam a Confederação do Equador e querem uma independência total, sem os portugueses dominando. Então tem essa guerra, né, essa primeira guerra que o Brasil se envolve nesse período. A gente também vai ter a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina é uma guerra que o Brasil perde. O que o Brasil perde com essa guerra? Um território, uma parte do território. Após o Rio Grande do Sul, o Brasil tinha mais um território,
que era como se fosse um outro estado, que era o estado da Cisplatina. Só que esse estado, ele foi colonizado por espanhóis. Então ele não tinha uma identificação cultural com o Brasil. O Brasil tomou esse estado, né, esse território dos espanhóis e agregou ao país. Então esse território queria a independência e ele conquista essa independência na Guerra da Cisplatina. Hoje nós conhecemos a região que era anteriormente do Brasil e se chamava Cisplatina como Uruguai. Então, o Uruguai já pertenceu ao Brasil. Isso é uma curiosidade até. Mas esse conflito também, ele teve um elevado número de mortes, né? Ele trouxe uma precariedade para a população brasileira, de muitas perdas, de muita vida e também de gastos financeiros. Aqui, esse é aquele momento que eu falei para vocês que Dom Pedro diz que fica, né? Que ele tá lá na sacada e o povo, vocês veem que a parte de baixo ali é uma praça e tá bem cheio, o povo tá querendo que ele fique no Brasil, então ali ele declara que ele fica e dá início a todo esse processo de primeiro reinado. Então, com esse primeiro reinado conturbado, se tem uma crise econômica. O Brasil, então, ele comercializava produtos cujo preço e exportação estavam a cair, tais como algodão, açúcar e tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a crescer. Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, que era como era chamado o café, tem até uma cidade lá em Minas Gerais que se chama Ouro Preto por causa disso, não foi suficiente para evitar a crise, esse crescimento da comercialização do café. Os gastos com as guerras, né, especialmente com a Guerra da Cisplatina, foram muito elevados e aí foi também parte desse conjunto de fatores que fizeram com que a crise financeira crescesse, tomasse força. Então, a gente vai ter o fim do primeiro reinado com a abdicação de Dom Pedro I, ou seja, com a deixada de Dom Pedro I do poder. Ele deixa o poder, né? Todos os acontecimentos do período consolidaram um descontentamento da população com o governo do imperador. Para além dos acima citados, né, daqueles que eu já falei, o receio de que o assassinato de um jornalista, Líbero Badaró, crítico do governo, teria sido ordenado pelo Império, trouxe ainda mais revolta ao povo. O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, essa imagem aí do lado é a Noite das Garrafadas, que na realidade não foi a noite, mas foram as noites, porque foram várias. E foi uma briga generalizada no Rio de Janeiro. Demonstra claramente o desafeto a Dom Pedro I, que nessa ocasião teve garrafas e cacos de vidros lançados sobre si num ato de protesto. Então ali foram apoiadores de Dom Pedro e contrários a Dom Pedro, principalmente esses apoiadores, pessoas de origem portuguesas e portugueses e comerciantes portugueses, e outros também eram brasileiros, alguns pequenos comerciantes, mas que tinham aquele problema de querer ter o mesmo respeito e as mesmas regalias dos outros comerciantes que eram portugueses e não tinham. Então eles entraram em conflito e foi uma briga generalizada, uma confusão danada. Então aí foi o desfecho para Dom Pedro pedir para sair, literalmente. Vencido pelos protestos em consequência de sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu herdeiro. Olha só o que ele fez. Dom Pedro II, que nessa altura não podia governar, pois se tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma regência. O que é uma regência? É um grupo de pessoas que seriam como tutores do Dom Pedro II, né? Então, seriam
responsáveis por ele enquanto seu pai não estava ali, então eles governariam por ele. Na realidade, seria isso, até que ele atingisse a maioridade. Então, o período que intermeia o primeiro e o segundo reinado, né, o primeiro reinado de Dom Pedro I, o segundo reinado de Dom Pedro II, que não podia governar logo porque ele estava com 5 anos de idade ainda, esse período é chamado de período regencial, ou seja, quando se tinham regentes governando no lugar dos imperadores, do imperador no caso, né? Aí aqui a gente vê os regentes e o príncipezinho lá, o futuro imperador sentado no trono, um trono gigantesco pro menino que ainda tinha 5 anos de idade quando o pai deixou aqui. Então, ele depois ele vai dar um golpe, que foi conhecido como golpe da maioridade, e ele vai assumir o trono, vai assumir a sua coroa com 14 anos de idade. Então, Dom Pedro II foi imperador do Brasil com 14 anos. Acreditem vocês. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por hoje é só. Até a próxima. Fiquem bem e tchau, tchau.